Esse programa tem o apoio cultural de Líder Bet, 100% regulamentado, e Leve Supermercado, o melhor para você sempre. Aumente o som, vai. Pam, pam. Muito boa noite, o mês de junho começou e com ele, meus amigos, pam, pam, muita alegria, alta astral, disposição e muita saúde. É isso que eu peço para ele, a Deus, no qual quero muito agradecer por estar estar aqui, podendo comunicar com você do outro lado da telinha, um privilégio muito grande que chega, arrepia quando falo com você do outro lado. Só eu sei a alegria que jorra em meu coração ao ver toda a nossa equipe aqui junto com você. No nosso programa Placar Esportivo. Vamos juntos? Desejo a vocês um mês abençoado, cheio de coisas boas e que do fundo do meu coração nós possamos nos conectar cada dia mais. O 6º mês do ano vem aí e nesse primeiro programa do mês 6, nada melhor do que já recebermos coisas boas, né? Daqui a pouquinho eu vou te contar o que eu já sei que eu vou ganhar e o que você aí de casa vai receber também com a alegria de uma pessoa que eu considero meu amigo. Mas antes disso, você sabe que o nosso programa é transmitido nesse site abaixo. Lá é uma plataforma de notícias que ao longo do dia você confere tudo que rola em Roland Garros. Na Fórmula 1, no futebol, futebol tem muita coisa hoje, hein? Se prepare, Conmebol Libertadores, Sul-Americana e após o nosso programa, pra onde que vai os cortes, Danilo? Pra esse Instagram abaixo, o do @programa Placar Esportivo, onde tudo que é dito nesse espaço vai pras redes sociais. Porque lá você pode interagir, você pode discordar, você pode concordar, dar a sua opinião, o seu pitaco sobre o que dissemos aqui dentro no nosso @programa Placar Esportivo. Dito isso, sabe o que você tem que fazer? Se prepare, usufrua, porque nosso programa já começa com coisas boas, né? Na última sexta-feira, as dicas do Dedê, produção, as dicas do Dedê, deixa eu ver, deu green. Olha o bonequinho aí, ó. Eu avisei que esse bilhete tava tudo pra dar certo, hein? Ambas marcam no Goiás, mais de 1,5 gols no Paris Saint-Germain com a Inter e o Cruzeiro que venceria não, ambas marcas também no jogo contra o Palmeiras. O bilhete do final de semana, com 3 joguinhos, deu green. Olha aí o bilhetinho olha o bonequinho aí, narigudinha. Vem comigo aqui, Zezé, porque olha só, hein? Parabéns, você sabe que as nossas dicas aqui diárias, sempre presentes pra você aí, no nosso programa Placar Esportivo. Eu falei pra vocês que nós iríamos receber presentes, certo? E nada melhor do que eu convidar pra vir aqui agora uma pessoa que eu posso, de fundo do meu coração, chamá-lo de amigo. Porque assim, a reciprocidade que existe entre eu e ele, podemos considerar além do CNPJ. Estou falando do Geórgio, o gerentão do Preço Bom do Grupo Navesa Ciasa. Vem pra cá, Geórgio. Muito boa noite. Que alegria recebê-lo. Seja bem-vindo, como sempre. Eu que agradeço o convite. Feliz em te ver. É sempre no primeiro programa. Sensacional estar com você. Eu tinha certeza que isso aqui eu não poderia mandar, eu teria que trazer para você pessoalmente. Tá? Olha só. Vamos então, sentar assim, antes? Por favor. Eu quero bater um papo com você, George. Faz tempo que a gente não se vê e eu gosto da sua presença. Você sabe disso, né? E tô sabendo que o mês está começando, lá na Navesa tem promoção. Quem tá assistindo, eu sempre sei que você dá um presentinho para eles. Fala aí para mim. Danilo, então, esse mês está começando assim, sensacional, tem muita coisa boa que está vindo por aí, a gente vai ter Agrovem que está chegando, a gente tem 2 ações fortíssimas da Peugeot e Citroën, que vai começar agora no mês de junho, tá? Condições sensacionais e lembrando que é uma parceria que nós temos com o programa Placar Esportivo, que você daí de casa que está assistindo a gente, que se ligar, independente do dia do mês, e dizer, vi no programa Placar Esportivo, vi a oferta que o Danilo me passou, ou emplacamento, ou é por nossa conta. Olha aí. Você não vai pagar no emplacamento do seu carro. Olha aí, você já tem o emplacamento. Essa bonificação são só para os espectadores do programa Placar Esportivo. A senha é... Placar Esportivo. Chegou lá, falou com o gerentão do Preço Bom, Geórgio, mas eu vi no programa, falou que era só falar a senha, pode falar e procurar ele, porque ele cumpre tudo o que diz, não é isso? Exatamente. Emplacamento já de graça. Exatamente. Falou, ó, vem no programa do Danilo, Placar Esportivo, quero meu emplacamento. Pode me procurar que vai ser um prazer te receber e presentear você com esse emplacamento. Você falou receber, presentear. O que que você trouxe aí com o meu nome nessa caixinha, Geórgio? O que que é isso? Gente, Danilo, olha só, ganhar presentes aí.
Danilo, você, como sempre, representou para o Grupo Navés uma pessoa muito especial e a gente tem muito prazer em consolidar mais um ano de parceria com você. Você é nosso convidado especial. Obrigado. Para a Feira de Agrovem, que vai iniciar agora dia 16, vai do dia 16 ao dia 20. Então, aqui é um convite onde a gente recebe você. Muito obrigado. Tá. Olha aqui, Zezé, eu quero que você pegue o detalhe da caixa. Olha a marca Ford sendo representada aqui através do Geórgito. Olha só com o meu nome. Muito obrigado, Geórgito. Isso aqui representa muito para mim. Olha só, vamos abrir, né? Presente a gente tem que abrir. Vem umas palavras lindíssimas aqui, escritas por eles. Olha, só o primeiro parágrafo já me arrepiei todinho. Nem todo convite vem em palavras. Alguns chegam em forma de afeto, de parceria e de reconhecimento. Isso aqui não tem preço, Geórgito, por isso que eu te chamo de amigo, porque eu sei do carinho que nós construímos na nossa família, é recíproco da minha parte. E o melhor vem agora, Zezé, filma aqui, olha só a xícarazinha que eles fizeram personalizada com o meu nome. Olha aqui, que legalzinho. Vou tomar meu cafezinho todo dia de manhã, ó, lá agradecer também ao Grupo Ciasa, a Rafa. Opa, um forte abraço a todos vocês. Obrigado, viu, Geórgito? Eu vou estar lá, que dia que é? Danilo, dia 16 a gente começa a feira e vai até o dia 20. Eu espero você lá às 16 horas. A gente vai estar te aguardando para um coquetel, onde é que vai estar você, que representa hoje um dos influencers no esporte, muito gigantesco dentro de Goiânia, a sua representatividade dentro do grupo com os nossos clientes e com certeza você não poderia faltar nesse grande evento. Muito obrigado, estarei presente dia 16. Olha, 16 eu já até te falei em off e vou confirmar ao vivo aqui para depois falar, você falou e não falou. Falei, no dia 16 só vou buscar meus meninos na escola e vou passar a tarde inteira com você. Produção, dia 16 eu não venho, viu? Vou ficar a tarde inteira com o Geórgito lá na Agrovem, desfrutando desse momento. Lembrando que lá a gente vai ter recepção, pista de test drive, pista off-road. Ah, é? Você vai ter o prazer de andar, fazer caixa de ovos, rampa, fazer o teste de off-road lá na pista ao vivo com um dos nossos consultores te acompanhando. Vai ser assim uma experiência fantástica e única aqui em Goiânia. Que isso, que bacana. Essa Agrovem serão 5 dias. 5 dias. E quem está em casa pode visitar. Pode visitar, será um prazer. Serão mais de 200 empresas, é uma das maiores feiras do Centro-Oeste. Então, assim, vai acontecer agora no mês de junho, né? Dia 16 começa. Iniciando dia 16. É semana de feriado, né? Segunda-feira, 16. O feriado, se não me engano, acho que é dia 19, né? Na sexta ou quinta? Quinta-feira. Quinta-feira. Ah, então a pessoa pode ir lá a semana inteira, não tem desculpa, né? Você vai, não tem desculpa. Vou estar trabalhando, não. Feriado, você vai lá conferir as ofertas, conferir tudo que tem de bom na feira que vai oferecer pra você. Que bacana, viu? Muito obrigado. Posso mandar um abraço pra uma pessoa especial pra você? Por favor. Pra sua esposa, a Andréia, que está aqui. Fiquei feliz em revê-la. Fazia tempo que não nos víamos e a Andréia está ali. Uma menção a você, André, muito obrigado por estar aqui e também por ter trazido presente pra mim. Vambora? Vambora, Danilo. Geórgito, chama o intervalo pra nós. Intervalo, vambora. Muito bacana ter recebido esse presente, me representou muito. Muito obrigado ao Geórgito, ao Grupo Navés, ao Grupo Ciasa, à Ford. Muito obrigado. Com certeza, produção, já anota aí. Dia 16 eu não vou vir no programa, vou passar a tarde inteira lá, porque isso aqui representou muito pra mim. E o meu cafezinho diário amanhã, aquela xícarazinha com meu nome. Muito obrigado, viu, Geórgito, Andréia? Um forte abraço pra vocês. Vamos de divisão de acesso? Tem muitos clubes querendo subir pra primeira divisão principal do futebol goiano, certo? E me conta aí, produção, teve muitos gols até de nome de craque. Tivemos alguns jogos da divisão de acesso e em Iporá, o time mandante venceu o Morrinhos por 2-1, hein? Primeiro gol foi de Rafael Saião de pênalti pro Iporá, depois Eric Bahia empatou e aí nos minutos finais Aleph decretou vitória do time mandante. Iporá 2, Morrinhos 1, tá bem disputado. Também tivemos 2 jogos e esse interessa, hein? Porque o Centro-Oeste da linda e bela cidade de Nerópolis perdeu de 3-2 pro Tupi, com Suellington marcando o primeiro, Luiz Felipe empatou pro Centro-Oeste, depois Romário fez o segundo do Tupi. Antes do intervalo, já na volta do intervalo, Gutierrez empatou pro Centro-Oeste, mas Danilo Ronaldinho, que isso, em nome de craque, hein, Danilo? Não, do Ronaldinho, claro. Danilo Ronaldinho fez o terceiro gol do Tupi, final Tupi 3, Centro-Oeste 2. Já o Rio Verde é muito bom mandante, venceu mais uma dentro de casa e nem tomou gol, hein, nos 2 jogos. Venceu por 1-0 o Grêmio Anápolis, final com gol de Roniel. E Rio Verde 1, Grêmio Anápolis 0.
E a classificação da divisão de acesso ficou da seguinte maneira. O Rio Verde é na liderança em 3 jogos, 2 vitórias dentro de Rio Verde e 1 derrota, 6 pontos ganhos. A Anapolina, vice-líder com 4, mas tem uma turma com 4 pontos aí, viu? Morrinhos, Tupi de Jussara, Iporá, tudo com 4 pontinhos ali na cola da Anapolina. E a equipe do Trindade 3, Centro-Oeste 3 e Grêmio Anápolis apenas 2. Centro-Oeste lá da minha linda e bela cidade de Nerópolis. Um forte abraço ao povo neropolino, também ao Zé Roberto e toda a equipe lá que funciona bem. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm conosco aqui no nosso programa. Tem jogo daqui a pouquinho, produção. 19h30, Trindade e Anapolina em jogo válido aí pela 3ª rodada do campeonato da divisão de acesso. E adivinha quem tá no Tupi de Jussara, que venceu, como vocês viram, o Centro-Oeste? Sabe quem? Walter, ex-Goiás. E tem fala dele com a gente. Deixa eu ver. A gente entra, a gente tenta defender, tenta fazer o possível, porque querendo ou não, no finalzinho, o time que tá perdendo sempre vem no contra-ataque, sempre vem na pressão. Mas é bom estrear no campeonato, pegar mais a confiança, né? Que a gente precisa de confiança, o futebol precisa de confiança. Tentei ajudar na melhor forma, lógico, ainda falta muito ainda, mas o mais importante é os 3 pontos aqui. A gente precisava vencer dentro de casa, porque o primeiro jogo não foi legal, a gente saiu perdendo, e a gente buscou um ponto lá em Anápolis, muito importante, porque a Anapolina hoje é a maior força que tem hoje na 2ª divisão. E a gente pegou e conseguimos um empate e conseguimos uma vitória aqui. Mas eu tenho certeza que, se Deus quiser, no próximo jogo, ou como eu fizer um gol, tá aqui, fazendo um gol que é importante também para o atacante. É isso mesmo, tomara que o Walter consiga fazer os seus gols e ajudar a equipe do Tupi de Jussara lá. Ele que está regressando ao futebol goiano aí. Sucesso para você, Walter, um cara de um coração muito bacana. Vamos sair da divisão de acesso e entrarmos na Série D, começando o Brasileirão lá de baixo para irmos depois para cima. Na Série D, os goianos que jogaram no grupo aí. A Aparecidense 4-1 no time lá de Lucas de Rio Verde, o Luverdense. O misto 3-2 no Goianésia. Não é misto quente, não, é aquele misto lá do Mato Grosso. Cianorte 2, Goiatuba 3. Olha o Goiatuba, rapaz, foi lá e venceu. Capital 0, Goiânia 0. E com esse empate, o Goiânia deixou a lanterna, né, produção? Deixa eu ver. A Aparecidense lidera o grupo com 16 pontos, Ceilândia 14, Luverdense 13, Misto 12, Capital 11 e lá embaixo a turma dos 4, né? Porto Velho, Goiânia e Goianésia, já bem distante do Misto, que fecha ali a zona de classificação. Não vejo o Goiânia classificando, lembrando que ainda falta 2 rodadas, se eu não me engano, pelo grupo E. São os goianos aí que estão dentro da Série D, aonde eles querem chegar à produção. Eles querem subir e ascender para a Série C, só que lá não vai bem o time que nos representa. A verdade é uma só. Quando o Anápolis entra em campo, você pode acreditar, ou dá empate ou ele perde, porque até o momento o Anápolis não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro da Série D. E desta vez visitou o Tombos, lá no interior de Minas, e com esse gol aí, ó, rapaz, um gol contra, o cara cruzou bem, né, o Caxambu ali, e o zagueiro da Tombense colocou para dentro da própria baliza. O Anápolis saiu com 1 ponto, mas só que em 8 jogos, se eu não me engano, o Anápolis empatou 6, uma coisa assim. Vocês vão ver na tabela de classificação já, o Anápolis só empatou ou perdeu na competição. Não tem nenhuma vitória ainda dentro do Brasileirão da Série C. O time anapolino, treinado pelo bom treinador, que não sabe, que levou o time na final do Campeonato Goiano, não sabe o que é vencer dentro do Brasileirão da Série C. Que pena, né? Tomara que o Anápolis consiga aí vencer e voltar a triunfar dentro. Como é bom ter um vestiário quando você ganha, viu? É bacana. Olha lá, a Ponte Preta é líder com 16, Caxias tem 15, Brusque 14, Londrina, Maringá 13, Ituano, Floresta 12 e São Bernardo fecha a zona de classificação com 11 pontos. Já o Anápolis, olha lá, como eu disse, ó, 6 empates. 6 pontos na lanterna da competição, para você ver que em pontos corridos só empatar não é nada bom. O Itabaiana com 7, Retrô também, Confiança 7 e o Anápolis com 6 pontos. Uma vitória tira o Anápolis de lá, hein? Vai vendo. A Ponte, líder do Campeonato Brasileiro da Série C, entra em campo diante do Ipiranga. O São Bernardo enfrenta a equipe do CSA, treinada por Igor Magalhães, lá no interior de São Paulo. São os 2 jogos da 8ª rodada de 19 jogos que vamos ter ainda nessa fase inicial. Produção, nós subimos da D para C. Da C nós vamos para B. E lá
nós temos representantes goianos dentro da divisão da segunda do Brasileirão da Série B. E o Vila Nova foi o primeiro que entrou em campo na sexta-feira. E o que chamou a atenção foi esse lance aí. O futebol, nós sabemos que é um jogo de contato. Contatos assintosos e outros nem tanto intencionais. No caso do Igor Henrique, bom jogador do Vila Nova, não foi algo assintoso. Volta no início de novo aí, produção, por gentileza, a cena do Igor Henrique. Ele protege a bola, você vê a intencionalidade dele na proteção. Normal de abrir o braço, usar, só que ela acaba tocando o rosto do Vagninho, o jogador do Grêmio Novo Horizontino. E com isso o árbitro foi chamado para a revisão do VAR e na revisão ele expulsa o Igor Henrique com 28 minutos do primeiro tempo. E de lá até o final da primeira parte, o árbitro se perde por completo, aplica mais 5 cartões amarelos. O Vila Nova sai do jogo de forma totalmente desconcertada. O Vila, que estava bem, imprimindo um ritmo alucinante, e o Vila jogando com a menos mais de 40 minutos do jogo, até o Vagninho ser expulso no minuto 24 do segundo tempo. Já era tarde. E com esse bonito gol aí de Hermes, bateu na gaveta, sem chances para o goleiro House. O Grêmio Novo Horizontino venceu por 1-0. É verdade que na barreira ali o Labandeira pulou, né? Olha lá. Ele deixa aberto o espaço, mas independente disso, a falta foi muito bem batida. Parabéns ao Grêmio Novo Horizontino e fica a infelicidade de uma arbitragem péssima dessa ter comprometido o resultado do jogo em relação ao Vila Nova. E o tema só foi esse, né? Rafael Lacerda, na entrevista, só teve um tema em relação à arbitragem. Ninguém gostou, não é mesmo, Lacerda? O árbitro ele foi determinante, tá? O árbitro, eu não vou falar muito dele, porque senão depois eu acabo sendo penalizado. Na quarta-feira eu assisti no CT um jogo sub-13, Vila e Atlético Goianiense, sub-13, tá? E o Vila ganhou nos pênaltis do Atlético Goianiense. Esse árbitro ele não conseguiria controlar o jogo de sub-13. É uma vergonha esse árbitro estar apitando Série B de Brasileiro contra 2 clubes que, na minha opinião, são postulantes a acesso à Série A do Brasileiro. O Paulo não conseguiria conduzir o jogo como o árbitro da Federação Goiana conduziu um jogo de sub-13 entre Vila e Atlético Goianiense. Os erros eles foram gritantes. Revendo o lance ali, o Igor fica parado, pega no rosto, mas ele tá com o braço parado. Como que o atleta vai girar no meio de 2 atletas e não vai erguer o braço? Se ele fizesse esse movimento, expulsão. O Igor fica parado e ele expulsa o Igor. Detalhe, no início do jogo teve um lance na frente do banco. O Jean Imer, se eu não me engano, deu um carrinho com os 2 pés por trás. Não me lembro qual atleta nosso. Se o VAR é tão ativo como foi para expulsar, era lance para expulsão. Então, assim, não tô tirando da minha responsabilidade, tá? Não tô, de maneira alguma. Vocês me conhecem, sempre assumi aqui quando o Vila não está bem ou quando o Vila tinha que melhorar ofensivamente, mas hoje, me desculpa, a responsabilidade da derrota é desse cidadão aí, mas claro que não vai ser analisado, porque a Série B, duvido, mas assim, se o quadro de árbitros fizesse alguma coisa, esse árbitro estava suspenso. Ele ficou bravo, hein? Se ele apitar sub-12 ou sub-13, ele não teria capacidade para o fazer. Falou que a Série B não vai acontecer nada, certamente ele vai estar apitando em outros jogos por aí. Olha, só sei que Rafael Lacerda ficou inconformado com a arbitragem. Na sequência da entrevista, ele é questionado sobre o próximo confronto diante da equipe do Criciúma na próxima segunda-feira, daqui 7 dias, lá no Heriberto Rios. Ele fala que vai tentar montar um time competitivo para, quem sabe, voltar a sorrir dentro da Série B, ainda mais fora de casa, né? O Vila Nova, que ganha em casa e perde fora, agora vai inverter a situação, né? Perdeu em casa, tem que ganhar fora, né, Tigrão? Esperamos bem que consiga fazer isso. O Vila Nova, que está na 6ª posição, já eu vou te mostrar a classificação da Série B, com 16 pontos ganhos, e vê o líder já mais distante, com 7 de diferença. Deixa eu aproveitar e mandar um forte abraço ao meu amigo Kaique. Muito obrigado pela audiência, você que está aí nos acompanhando. Kaique, um forte abraço para você. Obrigado pelo carinho. Receba aí com muito afeto esse abraço da nossa equipe. Faz tempo que não nos vemos, mas confesso que você é um menino que faz parte aqui do nosso projeto. Com certeza está aí nos acompanhando. Ficamos felizes de saber que você está aí nos prestigiando na audiência. Valeu, um forte abraço. O Goiás Esporte Clube, diferente do Vila Nova, vence dentro, vence fora, aonde for que jogue, o Goiás Esporte Clube ganha. E desta vez foi aqui mesmo, ali no bairro de Campinas, nesse estádio aí, estádio Antônio Ascioli, onde a verdade que o Atlético até sufocou.
O Atlético teve oportunidades. O goleiro Tadeu foi acima da média. Palavras de Adson Batistas. E olha, o Goiás conseguiu, através de uma bela triangulação, Anselmo Ramon fazer o primeiro gol. O atacante, que tem faro de gol, que tem presença de área, fez o primeiro gol do Goiás em pleno estádio Antônio Ascioli. E depois o goleiro Tadeu, rapaz, ele fez o gol, foi beijar o escudo e todo mundo reclamou dele. Já já nós vamos ver o gol. Esse é o gol do Anselmo Ramon, que bateu ali, o goleiro não teve o que fazer, a bola foi bem no cantinho. A verdade é que o Goiás joga bem. Aí depois foi o lance do pênalti, o goleiro Tadeu bateu e deu confusão. A verdade é que não podemos nem sequer comemorar mais gol, né? Em qualquer lado do campo que ele fosse, só teria torcedor atleticano. Isso é verdade. Beijar o escudo agora já virou motivo de tomar cartão. E isso porque ele nem fez coisas assintosas, gestos obscenos para a torcida do Atlético, como mandar para aquele lugar, fazer assim ou assim, nada do tipo. Tadeu faz o gol de pênalti e sai beijando o escudo do seu time, no qual ele tem mais de 100 jogos com a camisa do Goiás. E na sequência, os jogadores, olha lá, os jogadores do Atlético se veem... Vem o Tadeu, como posso dizer, que ele provocou, digamos assim, de uma forma provocativa ao beijar o escudo do Goiás e depois fazem aquilo, sai correndo atrás dele, o juiz amarelo Tadeu, só sei que deu uma confusão só. E depois o Atlético consegue diminuir a derrota aí por 2-1, um resultado que fica ruim, porque o time do Atlético está lá na segunda parte da tabela, que já eu vou te mostrar. Wagner Mancini, você tem números bons à frente do Atlético, do Goiás, hein? Deixa eu ver como é que foi a sua visão dessa vitória do time esmeraldino. Não tenha dúvida que foi um jogo bem típico de clássico mesmo, né? O Atlético iniciou melhor a partida, fez o gol dele, aí até mais ou menos 25 minutos eles foram superiores na partida, até que a gente se reequilibrou, empatamos e acabamos virando ainda no primeiro tempo. E o segundo tempo foi um segundo tempo de muita luta, de muita garra dos dois times. A gente acabou levando a melhor por uma bela atuação na parte defensiva nossa. O Tadeu também fez um grande jogo. E acima de tudo, é óbvio que num jogo como esse você vai ter algum tipo de sofrimento, né? E o sofrimento ele foi bem assimilado. A nossa dupla de zaga acabou não jogando a titular, entrou o Luiz e o Antony, e a gente teve um pouco de oscilação em termos de atuação, mas os dois acabaram suportando o jogo. O Antony eu sabia que não suportaria muito mais do que 50, 60 minutos, porque é um atleta que faz tempo que não joga também, mas enfim, eu acho que dentro do que a gente esperava, em cima da estratégia que foi montada, a gente chegou a uma vitória difícil, se mantém na ponta, que é importante para a gente também, e volta a vencer um clássico, que era uma coisa que nos incomodava também. Exatamente, vários pontos positivos. Venceu o clássico, já fazia tempo que não ganhava, estava incomodando, venceu fora de casa, mantém o seu rival como o Atlético já quase o dobro de pontos. Aliás, quase não, mais do que o dobro, o Atlético tem 11, o Goiás tem 23, então só coisas boas, como pontuou o Wagner Mancini, e bem, parabéns, porque o que o Wagner está fazendo à frente do Goiás é algo de batermos palma. É verdade que ainda não subiu, mas está pautando o seu caminho assim, de forma que pode ser bem mais breve o possível. Já do lado do Atlético, Fábio Matias ainda não venceu, hein? Foram 2 jogos, 2 derrotas, não é mesmo, Fábio? Quando a gente faz a análise do jogo, tem que ser muito realista. Os primeiros 20 segundos do jogo, nós fizemos um jogo brilhante. Tanto que a gente faz o gol, a gente tem mais 2 chances, acho, de oportunizar o gol. A gente acaba tendo um gol tomado ali por uma sequência de erros nossos. Isso não inibe o nosso time, nós temos que continuar jogando, o jogo passa a ser um pouco mais equilibrado. Final do primeiro tempo, eu não gosto de polemizar, mas às vezes a gente fica às vezes recuado e muito atrás. E eu faço sempre uma análise antes de qualquer comentário com a arbitragem, com tudo. E a análise que foi feita, inclusive, conversando com a arbitragem ali, tentando entender realmente o que aconteceu no lance. E eu vi o lance depois, no intervalo do jogo. É um lance que há uma falta por baixo, há uma falta em cima do nosso jogador. O jogador não vai cair à toa dentro da área. Então esse contato que teve do adversário nas costas, na parte de baixo, na coxa do nosso jogador, tanto o nosso jogador sai fora do campo, uma pancada na coxa. Isso é real, se você olhar a imagem você vê o pé do jogador adversário tocando o nosso jogador, ele cai automaticamente na queda, a bola está ali, caiu em cima da bola.
E aí, a resposta que me deram ali não é uma resposta convincente. Falei para ele, vai polemizar muito essa questão, talvez não polemize pouco. A resposta dele falou, houve um contato, a gente analisou e não teve um contato tão grande. Então a ideia dele é que não teve contato tão grande. Então eu não sei o que isso significa. Temos que trabalhar. Não temos outra forma de sair desse momento aqui. É trabalhar e manter esse comportamento no próximo jogo nosso fora de casa. Precisamos pontuar. Acho que a partir do momento que isso acontece, o jogo de hoje, o importante para nós era pelo menos ter pontuado. Pontua. E isso vai gerando confiança no nosso jogador. E essa confiança a gente não vai baixar para o próximo jogo. A gente vai ir com confiança para jogar o Atlético Paranaense lá. Confiança, porque o calendário do Atlético não é nada fácil. O Atlético até que jogou bem, Fábio. Concordo com você, entrou bem, só que esbarrou numa grande atuação do goleiro Tadeu, isso é fato. Mas o curioso é que o Atlético vem vivenciando 6 meses do seu ano muito mal. Não liderou o Campeonato Goiano em nenhum momento das rodadas que disputou, que ele cai na semifinal para o Anápolis. O Atlético é eliminado precocemente na Copa do Brasil por um time de Série C, o Retrô no caso, que depois até elimina o Fortaleza, também da Série A. Mas o Atlético, dentro da Série B, não se encontra com apenas 2 vitórias em 10 jogos, 3 empates e 5 derrotas. Ou seja, metade do que já jogou, perdeu. Um time que perde para o América Mineiro fora de casa, perdeu para o Goiás agora, enfrenta os 2 times do Paraná, tanto o Atlético fora quanto o Coritiba em Goiânia. Não é um caminho fácil. Ou o Fábio consegue tirar algo desses jogadores de forma bem célere, ou então, meu amigo, o seu caminho aqui dentro de Goiânia vai ser mais curto do que você imaginava, visto que lá em Caxias você ficou até um tempo maior. Aqui em Goiânia as coisas são diferentes, ainda mais quando se trata de Atlético Goianiense. Vamos de gols de Série B? Põe na tela que eu quero ver a rede balançar. E lá vamos nós no placar esportivo com os gols da rodada do final de semana. E a classificação da Série B ficou da seguinte forma: o Goiás com 23 pontos, o Coritiba 19. Peraí, vocês repararam isso? O Goiás tem 4 pontos do segundo colocado. É isso mesmo, o time é líder. Hashtag segue o Verdão. Novo Horizontino com os mesmos 19 na terceira posição. E o Cuiabá, hein? Como é que pode? Olha, enfrentou o Vila com 12 pontos, já está com 18. Ganhou, como vocês viram, do Atlético, 2 rodadas já pôs o Cuiabá de volta para dentro do G4. Já o Vila Nova, que eu falei dele, não falei? Tá ali em 7º lugar, entrou a rodada na 4ª posição, terminou na 7ª até o momento, porque daqui a pouco tem jogos, eu vou te mostrar, hein? Amazonas com 7 pontos na zona de rebaixamento, o Atlético com 6, Criciúma também e 4 pontos o Paysandu. Eu falei Criciúma, não falei, produção? Tem jogo, sim senhor, olha lá. A Chapecoense recebe a equipe do Amazonas lá às 19 horas, daqui a pouquinho, já começou esse jogo, inclusive, lá na Arena Condá, e um pouco mais tarde, às 21 horas, lá em Belém, no Mangueirão, o Paysandu recebe o Criciúma, jogo lá da parte de baixo da tabela, hein? Tem odds lá na Líderbet, produção. Um abraço também pro meu amigo Eli, pro meu amigo Sheldon e todo o time da Líderbet. Você pode aproximar o seu celular desse QR Code ao lado e poder desfrutar das melhores odds da casa que é 100% regulamentada. A Líderbet se faz presente no nosso programa. 2,35 para o mandante Paysandu, 2,99 para o empate entre ambos e 3,33 para o Criciúma, que é o time visitante, no caso, nesse jogo de logo mais. E tem outro confronto na produção também, mas daqui a pouquinho eu vou te mostrar lá na Líderbet as odds que você pode desfrutar. Já que estamos falando de Série B, Marcos Braz é o novo dirigente do Remo. Ele mesmo, Marcos Braz, que esteve no Flamengo, olha só a imagem dele, ele que esteve no Flamengo o ano passado, teve um case de sucesso, digamos assim, e o Remo, depois de ter perdido novamente o seu diretor para o Fortaleza, que inclusive era muito bom, estava fazendo um excelente trabalho, agora o Marcos Braz carrega essa missão de dar seguimento ao bom trabalho que vem fazendo ao longo da sua gestão no Flamengo e agora dar continuidade no que o Remo vem fazendo. O time paraense está bem na Série B, na 6ª colocação, à frente do Vila Nova, inclusive, e tem os mesmos 16 pontos do Tigrão. O time do Remo, que foi o único derrotado na 10ª rodada, até então era o único invicto dentro da competição, contratou um diretor de peso, um diretor que tem credencial, que tem nome no mercado. Quando você fala, opa, aqui é o Marcos Braz que está te ligando para você vir para o clube do Remo, o cara já pensa 2 vezes, já tem a credencial de reconhecer pelo nome, pelo peso da história que ele construiu à frente dos maiores clubes do nosso país. Que o Marcos Braz seja feliz, que o clube do Remo do Pará continue a sua trajetória, porque eu vejo que para mim o Remo tem tudo para conseguir estar ali na parte cima
cimeira da tabela. Tem um elenco bom, tem um dirigente competente, tem um treinador muito interessante, o Daniel Paulista, e tem um corpo dentro do seu elenco que sabe jogar a competição e, além disso, tem a gestão financeira tudo certinha por lá e tem uma das maiores torcidas do estado do Pará. Então, vamos de gol saindo da Série B, nós vamos para a Série A, porque teve muita bola na rede. Põe aí, produção. Boa noite, galera. O Flusão venceu fora de casa e olha só pra onde saltou, hein? A 4 pontinhos do seu rival Flamengo na 5ª posição. Mas o Flamengo é o líder com 24 pontos. Cruzeiro, Red Bull Bragantino com 23. Rapaz, engraçado, né? O Red Bull ano passado lutou pra não cair, esse ano fazendo campanha, venceu 2 jogos consecutivos e olha pra onde ele foi, 23 pontos. Palmeiras tem 22, caiu, né? Começou a rodada na segunda, já foi pra 4º. Fluminense 20, Bahia 18 ali, já um pouco mais distante. Mirassol também com o Guanais, hein? Que campanha interessante. Olha, o Guanais foi demitido aqui do Atlético Goianiense, foi para a Série A e tá fazendo uma campanha ali de entre o G10. Olha só, hein? Para não falar G8 ali, mesmos números do Atlético Mineiro. Na zona de rebaixamento, vemos o time do Vojvoda, né? Parece que o tempo dele lá está se tornando desgastante já. 10 pontos, o Santos 8, Juventude também e o Sport Recife parece que já está carimbado para jogar a Série B do ano que vem. Eu vou para um rápido intervalo. E na volta, olha só, se prepare. Nós vamos juntos ver os 2 finalistas da NBA. Nós vamos desfrutar da Champions League da Europa. Vamos para Roland Garros. Tem Fórmula 1 no Grande Prêmio da Catalunha. É muito esporte aqui no nosso programa Placar Esportivo. Você não vai me deixar na mão, né? Até já. De volta com o nosso programa para falar de coisas boas. O Pré-Moldados e Blocos Planaltos, que fica ali na Avenida Rio Verde, no Jardim Helvécia. Olha, pertinho aqui no nosso estúdio em Goiânia. Lá você encontra de tudo que você precisa para uma obra. E eu falo isso porque o atendimento é de primeira, um cafezinho saboroso, uma loja com atendimento único. O @Pré-Moldados Planaltos te leva ao Instagram deles. Ali, ó, @Pré-Moldados Planalto. É esse que você está vendo na tela, uma empresa que cuida de cada detalhe. A Pré-Moldados e Blocos Planaltos, do meu amigo Robson, da minha amiga Nayara. Como é bom fazer amizades com CNPJs, né? São empresas que conseguiram crescer com muito suor, com as mãos de Deus, com trabalho, com muito afinco e determinação. E hoje eles estão ali com várias pessoas que imbuídos no sucesso, imbuídos em entregar um trabalho de qualidade. Então, Nayara e Robson, parabéns pela competência que vocês têm à frente da Pré-Moldados e Blocos Planalto. Todo mundo, quando fala que vocês estão aqui, nossa, conheço, já comprei da Nayara, olha que pessoa bacana, só coisas boas. Então, por isso que Deus nos uniu e fico feliz de tê-los aqui no nosso programa Placar Esportivo. Um forte abraço e um ótimo mês de junho, hein? Então, já que eu estou falando de coisa boa, por que não falarmos da Champions League da Europa? E tem campeão, é de Paris, pela primeira vez. O tão sonhado título veio para o time francês. 2 times que chegaram mesmo, aumenta esse hino da Liga Milionária. O Paris Saint-Germain chegou com méritos. Ele venceu nada mais, nada menos que o campeão da Premier League. O Liverpool, que foi o melhor time da fase de grupos. O primeiro colocado, jogou 8 vezes, ganhou todas elas. E o Paris Saint-Germain venceu ele. Depois enfrentou o Aston Villa e também venceu outro time inglês. Não poderia deixar de enfrentar outro time inglês no caminho. Essa caminhada até a grande decisão de Munique. Preparou 3 times ingleses contra os franceses. A tradição, a rivalidade entre França e Inglaterra se fez valer na Champions. E para chegar à final e dar um show contra a Inter de Milão, nada melhor do que 5 gols de Désiré Doué, Hakimi, Kvaratskhelia e companhia. O Paris Saint-Germain, enfim, é campeão da Champions League da Europa. Parabéns, Paris Saint-Germain. Que isso, hein? 5-0. Ai. E Munique tem uma tradição, hein? Já foram 5 edições lá e todas elas são campeões inéditos. Será que para ser campeão inédito tem que jogar em Munique? Olha só, hein? Vai vendo.
Mas vamos sair de Paris e vamos vir aqui para Granja Comari, porque lá, Carlo Ancelotti, rapaz, tá de azul, vestido de traje. Olha as imagens aí do Carleto Ancelotti recebendo o Vini Júnior, recebendo os seus novos companheiros ali de trabalho, abraçou todo mundo, Bruno Guimarães chegando, jogadores que estavam na Europa e o Brasil que tem compromissos que já eu vou te mostrar. Ele até olhou e falou, uai, Vini, que cabelo é esse e tal? Carleto Ancelotti teve o primeiro contato com os jogadores, já iniciou a sessão de treinamentos nesta tarde e não vai poder contar com o Neymar. Esse menino Mei que está fazendo coisas ruins dentro de campo, digamos assim. No jogo ontem contra o Botafogo, por exemplo, já tinha o amarelo. Porque quis fazer o gol, mas nesse sistema atual com VAR, Neymar colocou a mão e infelizmente foi expulso, deixando o Santos prejudicado. E assim o Santos acaba por tomar o gol e o Neymar cada vez mais escreve um trecho ruim na sua história enquanto atleta profissional. Se distancia da paixão do torcedor santista, se distancia cada vez mais do torcedor brasileiro para voltar a sorrir dentro da seleção. Infelizmente, Neymar vai trazendo aqueles que é contra ele e o seu futebol para dentro de uma paixão que já quase não existe enquanto se trata de Neymar ser unanimidade, principalmente no Santos e também na seleção brasileira. Vamos ver. Cabe ao Carlo Ancelotti com esses aí, Antony, Andrei Santos, Vini Júnior e companhia, fazer valer jus a camisa da seleção pentacampeã e na estreia difícil que tem diante do Equador, em Guayaquil, já na quinta-feira, às 20 horas. Olha só, hein? Apresentou hoje, já tem jogo na quinta. Vai dar para fazer muita coisa não, né, Ancelotti? Mas tomara que o Brasil consiga um bom resultado. Depois, na terça-feira, dia 10, é o encontro em São Paulo, na maior metrópole, na maior cidade do nosso país, o encontro de Ancelotti com o nosso torcedor ali contra a seleção paraguaia às 21h45 no estádio da Neoquímica Arena. Tem odds lá na Líderbet já, produção? Ah, já sim, senhor. Equador pagando 3,42, dando empate 3,13 e o favoritismo para o Brasil 2,13 para a nossa seleção pentacampeã. Você pode aproximar o seu celular desse QR Code ao lado e desfrutar da Líderbet, a casa que é 100% limitada, 100% regulamentada aí com o nosso placar esportivo. Um forte abraço a todos da Líderbet. Com oferecimento, e sempre eles, onde cada um tem o seu papel, que são mais de 40 anos presentes no nosso mercado goiano, com lojas em Goiânia, lojas em Anápolis. A papelaria tributária traz peso, traz conceito, traz credibilidade, traz uma palavra que carrega muito o que essa empresa significa no nosso mercado goiano: a autoralidade de uma empresa sólida, consolidada e assente sempre quando você escuta, onde cada um tem o seu papel, simboliza muito Papelaria Tributária. Um forte abraço ao Juarez, ao seu Enio, por estarem aqui conosco no programa Placar Esportivo. Sou muito feliz de tê-los aqui em nome de toda a nossa equipe. Significa muito o peso e a autoridade que vocês carregam com um nome muito forte como esse. Um forte abraço, seu Juarez. Com o oferecimento deles, vamos de NBA, produção, porque tem final definida, certo? Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruno Medeiros, estou aqui para trazer um resumo do jogo que classificou o Pacers para a final da NBA, né? Vencendo a Conferência Leste contra o... É isso mesmo! E como chegaram os dois times? Do lado de Conferência Oeste, o time do OKC chegou batendo todo mundo, hein? Bateu o Timberwolves, bateu os Nuggets com dificuldade e atropelou o Memphis. Já os Pacers eliminou todo mundo ali, os Bucks, Cavaliers e o time nova-iorquino dos Knicks. E os dois estão na grande decisão da NBA. Será quem vai ser campeão? OKC ou Indiana Pacers? É a grande decisão da NBA, que você vai conferir tudo aqui no nosso programa Placar Esportivo. Produção, é hora de Fórmula 1, Grande Prêmio da Espanha. A classificação atualizada ficou assim: Piastri chega a 5 triunfos em 2025 e abre agora 10 pontos sobre Norris, que soma 186. Já Verstappen, apesar do mau resultado, segue entre os 3 primeiros, mas vê a McLaren se distanciar cada vez mais. Oscar Piastri é o líder, Lando Norris em segundo e Max na terceira posição. E Lewis Hamilton cada vez mais triste, porque na Ferrari parece que ele não vai. Pam, pam. Chegou a hora de eu ir embora. Peço a Deus que proteja vocês, assim como eu e toda a nossa equipe. Muito obrigado pelo seu carinho, a sua audiência e nos vemos amanhã às 18h30. Beijo grande. Tchau!